Fala investidor, beleza? Aqui quem está falando é o Roberto mais uma vez. E eu vou dar continuidade naquele assunto que a gente estava tratando a respeito dos investimentos. Iniciamos falando sobre os 3 pontos principais para começar a investir. E eu comentei que era mudança de mentalidade. Segundo ponto, eu comentei a respeito da gente poder livrar das dívidas. E terceiro e mais importante, que é início aos investimentos, né? Eu sei que os investimentos em si, ele tem uma certa complexidade. Parece grego, né? Você vê várias informações, FIs, estoques, Tesouro Direto, CDB. Mas se você parar para pensar, é mais simples do que você possa imaginar, né? O investimento em si, ele não é tão complexo. O que é verdadeiramente complexo é como você vai investir isso daqui, né? Não o que é, mas como vai acontecer ao decorrer do tempo. E o intuito desse vídeo é, primeiramente, ilustrar tudo isso, né? E fazer com que você compreenda que investimentos ele vai ser como se fosse várias etapas ou uma escada que degrau a degrau você vai começar a melhorar mais a sua compreensão a respeito de como investir, tá? Primeiro eu vou fazer um questionamento, o que é um investimento, né? Investimento é você colocar algo, seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, para que isso tenha algum retorno, né? Você está investindo ou o seu conhecimento, você tá, vou estudar mais, vou colocar meu dinheiro na poupança, colocar meu dinheiro no CDB, né? E isso daí é uma forma de você colocar para que haja um retorno para você, né? Ninguém estuda para não ter retorno, ninguém investe em dinheiro para não ter retorno, né? Ninguém compra um terreno para ele desvalorizar, ao contrário, para poder ter valorização. Então, investimento nada mais do que isso, do que a gente ter uma aplicação, independente da que seja, né? E que a gente tenha um retorno correspondido que supere, né? Que supere as nossas expectativas. E sabendo disso, né? O que seria um investimento? No mundo dos investimentos, nós temos dois pilares, que é renda fixa e a renda variável, né? O que é a diferença? Qual é a diferença entre renda fixa e renda variável? A renda fixa, como o nome próprio já diz, ele é uma renda que já é fixa, ou seja, você já pré-estabelece no momento do investimento qual vai ser o seu retorno. Vou dar um exemplo para você. Existe nos bancos, né? Eu acho que muita gente conhece o tal do CDB, né? CDB é um investimento que o banco oferece, né? É um empréstimo como se você estivesse fazendo um empréstimo para o banco, ao invés do banco emprestar para você. E lá o CDB, eles falam assim para você, vou te passar o seguinte, você vai me dar R$ 1.000 e eu vou pagar para você 10% ao ano, tá? Isso daqui é o quê? Pré-fixado. É um CDB que você já pré-estabeleceu quanto que você vai receber ao ano quando você aporta o dinheiro nesse CDB, tá? Segundo ponto, Tesouro Direto. Todo mundo já ouviu falar, né, sobre Tesouro, o Tesouro Selic, né, passando no jornal, né, o Tesouro PCA, tudo mais. Então, o Tesouro Direto nada menos do que a dívida do governo, né? Você empresta dinheiro para o governo e o governo te dá um título, né? Esse título é o Tesouro, na qual ele vai te garantir também um retorno. Só que esse retorno ele pode ser pré-fixado, como exemplo do CDB, ele pode ser também pós-fixado, tá? Agora eu vou te mostrar a diferença do pós. O pós é o seguinte, você investiu no Tesouro Direto lá, tem lá o Tesouro IPCA, né? Vai ter uma data de vencimento, por exemplo, Tesouro IPCA 2023. Em 2023 ele vai vencer, ou seja, você pode retirar o seu dinheiro em 2023 com o valor que você combinou no momento de comprar aquele título, né, do Tesouro. 5% mais IPCA. O que isso significa? Que já pré-fixado, ele vai te dar 5%. Mais o IPCA. O IPCA é uma taxa que a gente tem aí anual, que é uma referência em relação à inflação, em relação às coisas do consumidor, né? Os produtos que consumimos, né, tem muito reflexo em relação à taxa do IPCA. Ou seja, vamos supor que a taxa nesse ano foi de 6%, 7%, tá? Então seria 5% ao ano, mais o IPCA de 7%, que daria 12%, tá? Então, temos o seguinte, o pós-fixado e o pré. O pré já pré-estabelecido, o pós pode ter variação. Por que a variação? Se o IPCA no outro ano for 2, 5 do pré, que já foi estabelecido, mais IPCA, que é 2, então vai ser 7. Ao invés de a gente ter aquela taxa que era maior, se cair o IPCA, vai ter uma taxa menor no nosso retorno, tá? Então já sabemos o que é o CDB, Tesouro Direto, tá? E as modalidades da renda fixa, que é pré e pós-fixado, tá bom? Isso daqui a gente vai alinhar a respeito do quê?
de níveis de investimento, tá? Tem um nível conservador, coloquei até aqui as ondinhas do mar, mais tranquilo, né? Se não tiver uma tempestade. Moderado, no caso, você tá no meio termo, né? Não é tão arrojado, mas também não é tão precavido. E o arrojado, que é realmente tiro, porrada e bomba, né? Você realmente está disposto a acompanhar as oscilações, né? Seja para ganho, seja para perca, você quer maximizar sempre os seus resultados, tá? E o que é interessante nisso? Que a renda fixa ela é muito alinhada com o conservador e com o moderado. Ou seja, não que nós não podemos ser arrojados e ter uma parte, mas a grande concentração da renda fixa vai para esses dois tipos de perfil. Ah, não sei qual é o meu perfil. Então, o perfil a gente vai falar em outros vídeos, né? Mas seria interessante você entender esse conceito, tá? Temos aqui conservador e moderado. E por último aqui, em relação à renda fixa, fundos de multimercado e de renda fixa no caso. O que são fundos? Fundos é o seguinte, é uma empresa, ele vai disponibilizar um fundo na qual vai ter lá disponível alguns, ele vai comprar alguns tipos de implementos, né, alguns tipos de investimentos no mercado e agregar nesse fundo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um fundo de renda fixa, ele compra CDBs do Banco Pine, do Banco Itaú, ou seja, ele está acumulando vários tipos de investimento e alinhando a um fundo de renda fixa, né? Quando você comprar esse fundo numa corretora, você consegue investir de maneira mais diversificada. Tem seus prós e seus contras, a gente vai também detalhar ao decorrer dos vídeos. E os fundos multi, o que é o fundo multi, né? O multimercado? É um fundo na qual vai ter tanto renda fixa quanto ações ou outros tipos de modalidades no mercado, tá? Na renda fixa, existe outros tipos de investimento. Vamos ter LCI, LCA, uns debentures, dependendo do tipo de debenture, entre outros, mas eu queria concentrar principalmente nesses que são os mais conhecidos no mercado e mais fáceis de ser acessados, tá? E não menos importante, mas qual é o segundo ponto? Renda variável, né? Falamos da primeira, renda fixa, e a renda variável. O que é a renda variável? Eu já até comentei em alguns vídeos que a renda variável nada mais é do que você vai ter variação na sua renda, ou seja, coloquei R$1.000. Pode ser que por conta de algum fator o seu valor caia, vai para 900, 800, ou suba, vai para 1.100, 1.200. Tem variação, por isso renda variável, diferente da renda fixa que você já pré-estabelece, na variável você não tem garantia de nada, mas você tem através de formas de investimento, de investir com qualidade, de investir com técnica, com fundamentos, né, fatores, consegue sim obter resultados no mercado, tá? Vamos exemplificar quais são as formas de renda variável disponíveis no mercado. A primeira delas é ações. O que são ações? Né? Todo mundo ouve falar, subiu 2% o Ibovespa, passa no Jornal Nacional, né? Subiu 4% a Vale, desceu 2% a Petrobras, né? Ações, nada mais, nada menos do que são empresas, né, no mercado, na bolsa. O que é uma ação? É quando você compra uma ação, você compra uma parte da empresa, um pedacinho da empresa. É uma fração, né, bem pequena. Vamos supor que a Vale está valendo, não sei, mas em torno de R$500 bilhão. A Vale vale R$500 bilhão, tá? Quando você compra R$100, que é uma ação da Vale, você compra uma fração desse R$500 bilhão. Isso de maneira bem simplória, é o valor de mercado, né? Mas resumidamente é isso, tá? Você está comprando uma participação de uma empresa, tá? Uma ação basicamente é isso. Ou seja, quando você compra uma ação da Petrobras, uma ação da Suzano, da Klabin, uma ação da Saraiva, né, que tá em decadência, uma ação da Oi, você está comprando uma participação dessa empresa, tá? O ETF. ETF é parecido com um fundo que eu tinha comentado. Ao invés de ele ter fundos de renda fixa, né, objetivos de renda fixa ou de multimercado, ele vai ter composição de ação, ou seja, é um conglomerado de ações, né, baseando-se ou em fator ou em uma tendência do mercado, seja a tendência do IBOV, né, que o IBOV ele precifica, ele acompanha na verdade o mercado, né, as 100 ações mais valiosas no mercado.
e o ETF ele vai fazer isso, ele vai acompanhar essa oscilação do mercado. Dá para investir na ação e dá para investir no ETF, que seria, no caso, esse conglomerado de ações, né? Existem vários ETFs no mercado. No Brasil tem poucos, mas lá fora nos Estados Unidos existem milhares e milhares de ETFs diferentes, tá? FIs, fundos imobiliários. Rapidinho, vamos tentar exemplificar aqui. O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é um como diz, né, um fundo que vai gerir imóveis. Ou seja, o fundo ele pode gerir imóveis tijolo, que seria, no caso, construções, no caso, shopping, um galpão logístico, um prédio comercial. O FI ele também pode ser um gestor de papéis. Como que é isso? São fundos que gerem os tijolos, né? E esse fundo aqui, esse FI, ele vai gerir papéis, né? Dívidas também, CRI, CRAs, né? Que são relacionados à parte imobiliária, né? Os FIs nada mais nada menos do que assim, para você poder entender até mais de maneira mais rápida. Supomos que você quer comprar uma casa por 200 mil reais e você quer alugar ela para ter renda, né? E essa casa você alugando por 200 mil, você tem uma renda aí de 600 reais por mês. Você poderia muito bem comprar fundos imobiliários e ter o dividendo, ter o provento disso, né? Ao invés de você comprar um imóvel, você pode comprar os fundos imobiliários e a partir da cota desse fundo você vai receber uma parte do aluguel, né? Vamos supor, então Shopping Iguatemi, né? Temos um fundo imobiliário do Shopping Iguatemi. Os aluguéis que o Shopping Iguatemi recebe, a quantidade de cotas que você tiver em relação a esse fundo imobiliário, você vai receber a proporção, né, do retorno dos aluguéis do Shopping Iguatemi, tá? Ou seja, você vai receber como se fosse um aluguel, né, de um ativo imóvel, né, um imóvel. Terceiro ponto, estoques. O que são estoques? São ações, mas no mercado americano, né? Nós sabemos que o mercado brasileiro ele é meio fraco, né, por vários fatores, questões de corrupção, mas nós temos nos Estados Unidos um mercado totalmente já estabelecido, forte, né? As melhores empresas do mundo, as maiores, estão lá. Por exemplo, Spotify, stocks, Apple, stocks. Você quer, eu quero investir na Google, stocks, quero investir na Amazon, stocks. Então, é um mercado bem mais forte, né, do que o mercado brasileiro, porém é um mercado que também requer muito conhecimento, assim como ações, né, para poder investir. REITs, o que é os REITs, né, que falam, né? Os REITs são os FIs brasileiros, né? São ações também no estado americano, né? Eles não são considerados tanto fundo imobiliário, mas o foco do REIT é investir no mercado imobiliário, tá? E o fundo de ações, diferentemente do fundo de renda fixa, né? O fundo de ações, ele é um fundo que existe um gestor e ele vai gerir alguns ativos, algumas ações dentro desse fundo. Ou seja, vou comprar um fundo que tem 15 ações de tecnologia. Ele só investe em tecnologia, ou seja, todas as ações de tecnologias da Bolsa Brasileira vai estar nesse fundo, você compra ele e o mercado vai oscilar de acordo com a condição que vai estar essa empresa ao decorrer do tempo, né? E aí você vai aportando nesse fundo e vai conseguindo ter o retorno ou prejuízo dependendo do fundo, tá? Então, de maneira, eu sei que foi até alongado, 14 minutos, mas é importante eu passar ponto a ponto para você entender que o mundo dos investimentos, né, ele é bem grande, né? Ou seja, você vai precisar entender passo a passo o que é cada um e qual é o seu perfil para depois ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Você ter mais eficiência no momento de investir o seu dinheiro, né? Sabendo que uma das regras do mercado é você não perder o seu dinheiro. Muitas pessoas elas acabam investindo, não na renda fixa, mas na renda variável, de maneira especulativa, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de perspectiva ou uma forma de investir sistemática, e ela acaba tomando prejuízo, perdendo talvez até o seu patrimônio inteiro. Não é nenhum bicho-papão, é possível sim a gente investir, pessoa física, pessoa comum investir, mas a gente precisa tomar muito cuidado e principalmente estudar, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus. Esse foi um vídeo que iniciou em relação aos investimentos. Se Deus quiser, vamos dar continuidade a cada etapa aqui, ó, vamos
explanar cada passo aqui relacionado à renda fixa e variável. E com certeza eu acredito que depois de algumas aulas você vai estar pronto para entrar na corretora, seja Rico, seja Clear, seja Passfolio, seja Avenue, fazer a compra seja renda fixa, de CDB ou de ações, indiferente, mas que você tenha domínio dos seus investimentos, que você saiba o que você está fazendo. A minha dica final é, assim, eu sei que no começo é difícil, mas não desista. Por quê? Porque assim, a gente às vezes quer investir de acordo com o que os outros investem. Mas se a gente não saber tomar as nossas próprias decisões, a gente fica à mercê dos acertos, mas também dos erros dos investidores que passam dica pra gente, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e se cuidem. Valeu!